No vídeo de hoje, vou mostrar tudo o que você precisa para construir uma casa inteligente. Vou garantir que você entenda o que precisa para ter sucesso e o que pode fazer com todos esses produtos. Isso vai te direcionar para o caminho certo, não importa quem você seja e qual capacidade técnica você tenha. Se você não me conhece, bem-vindo ao Automatize Sua Vida. Eu sou Brian e ajudo as pessoas a usar a tecnologia para economizar tempo e dinheiro. Então, como construir uma casa inteligente da maneira certa é realmente importante para mim. Há códigos de tempo abaixo na descrição para que você possa pular para a seção que mais lhe interessa hoje. E você deve marcar este vídeo para que possa consultá-lo a qualquer momento a fim de avançar em sua jornada. Ao tentar construir uma casa inteligente, você vai se deparar com muitos termos e definições que talvez não entenda. É por isso que eu montei um documento com as 25 maiores definições que você precisará ao longo desta jornada, para que você possa baixar esse documento no link abaixo. Se precisar de mais ajuda, sempre tem a caixa de comentários e a qual sempre respondo. Vamos passar pelo que você pode esperar que uma casa inteligente faça. Este é um dos maiores mal-entendidos hoje, pois as expectativas não refletem o que pode acontecer, e é realmente difícil definir em qualquer momento específico, pois a indústria como um todo muda muito rapidamente. Novas ideias estão constantemente sendo lançadas no mercado. No entanto, existem algumas coisas básicas que você pode esperar de cada casa equipada com tecnologia inteligente. O mais importante para mim é que uma casa inteligente poupa tempo. Frequentemente, cortadores de grama, aspiradores de pó e esfregões inteligentes são os que mais poupam nosso tempo. Eles podem transformar tarefas que nos levam meia hora ou mais toda semana em tarefas que não precisamos fazer de todo. Porém, nem toda tecnologia inteligente que você adota irá economizar seu tempo. Mas o que eu amo é quando minha casa e vida se tornam menos complexas para gerenciar. E eu não vou mentir e dizer que isso é fácil de alcançar, ou que isso é o que você vai conseguir em todos os casos, porque você pode encontrar problemas com esses produtos. Mas quando bem feito, você não precisa se preocupar com suas luzes ligando e desligando na hora certa. Você não precisa se preocupar que está perdendo dinheiro com o uso de energia e não precisa se preocupar se sua casa está segura ou não. Você também pode automatizar tarefas que normalmente teria que pensar e até mesmo ser lembrado de fazer coisas que poderia esquecer. Quando falamos em estar seguro e protegido, estamos falando sobre entender mais do que está acontecendo. Uma casa inteligente pode incluir dispositivos que melhoram sua segurança, e você pode monitorar isso por conta própria ou pagar alguém para monitorar, como qualquer outro sistema de segurança. Nesse sentido, você encontrará casos de uso como entrega segura de pacotes, ou simplesmente não perder um pacote se torna algo que você pode garantir. Hoje, com a combinação certa de produtos, você pode ter um pacote entregue em uma caixa segura na varanda da frente após uma breve conversa com o entregador. Você também pode receber entregas dentro de casa com a combinação certa de fechadura inteligente e câmera. Um dos meus usos favoritos para todos esses produtos é que minha casa sabe quando não estamos em casa. Meu sistema de segurança é ativado e recebo mais notificações sobre o que ocorre ao redor de casa. Termostatos inteligentes gerenciam casas de forma mais eficiente, pois sabem quando as pessoas saíram e evitam o desperdício de energia. Os termostatos inteligentes podem trabalhar com sensores nos cômodos para equilibrar melhor o calor ou a energia de resfriamento utilizada, otimizando o consumo. O que realmente estamos discutindo aqui é o controle ambiental, e podemos obter diferentes tipos de controle ambiental, incluindo controle de umidade, qualidade do ar, controle de iluminação e mais com sensores e aparelhos que fornecem esses benefícios de maneira automatizada. Uma casa inteligente pode significar conveniência ou experiências aprimoradas. Todos nós já estivemos lá, é tarde da noite e você não quer se levantar, mas precisa de uma luz ou que algo mude. É aqui que coisas como botões de pressão, colocados de maneira mais conveniente, podem ser de grande ajuda. Ou eles podem te proporcionar um controle mais avançado do que um mero interruptor liga-desliga.
As casas inteligentes podem proporcionar experiências aprimoradas ao oferecer cenas ou ambientes para definir com muitos produtos inteligentes, trabalhando juntos para criar um conjunto de efeitos ou uma aparência e sensação no seu espaço. Isso é especialmente verdade ao integrarmos Smart TVs, sticks de streaming, iluminação especializada e controles ambientais. Falando em gerenciar o ambiente, um dos recursos mais procurados é o gerenciamento da luz solar. Você pode ir de dispositivos muito simples que movem cortinas até soluções completas de persianas e sombras para casas inteligentes que transformam sua casa e a maneira como ela é iluminada em questão de momentos. Hoje, muitas casas inteligentes empregam alto-falantes inteligentes que permitem tocar música em toda a casa sem fios ou... Esses alto-falantes também podem ser usados com seus sistemas de entretenimento. Eles também podem ser a campainha da sua casa e dispositivos gerais de dados ou solicitações de casa inteligente. Você pode chamar o assistente de voz a qualquer momento com uma palavra de ativação e fazer um pedido que geralmente é respondido com precisão. Mas quando falamos sobre alto-falantes inteligentes, eles carecem de alguns dos recursos mais aprofundados que você vai querer em sua casa inteligente. Controlar por voz e as opções básicas de automação dos alto-falantes inteligentes não são necessariamente más ideias. É apenas que para imitar o que você vai querer imitar em sua vida, um hub de casa inteligente tende a ser importante. Ele permite automações mais profundas e sofisticadas, não baseadas em um único evento. Eu explicarei o que isso significa daqui a pouco, mas os hubs de casa inteligente variam de bastante fáceis a incrivelmente difíceis de usar. Mas, à medida que fica mais difícil de usar, você tende a obter automações mais detalhadas. Em resumo, uma casa inteligente pode automatizar muitas tarefas chatas ou trabalhosas da sua vida. Pode ajudar a controlar os custos e trazer mais segurança e proteção ao longo do tempo. Além disso, pode oferecer benefícios reais ao gerenciar o ambiente em que você vive, proporcionando mais diversão e experiências interessantes dentro de casa. Como funciona uma casa inteligente? Vou começar com uma simplificação excessiva das coisas, mas depois vamos nos aprofundar cada vez mais em como tudo isso funciona. Acho que a primeira coisa a entender é o que é uma automação. Nós definiríamos isso como algo que acontece após um evento ocorrer. Então é causa e efeito, mas os termos com os quais você lidará ao seguir este caminho são um pouco diferentes. E eu vou explicar através da arte milenar de, fazer caixas em uma página. Aqui está a anatomia de uma automação. Uma automação começa quando um evento específico ocorre. Chamamos esse evento de gatilho. Uma vez que esse gatilho ocorre, temos algum dispositivo, seja um alto-falante inteligente, um hub ou outro processador, que reconhece este evento como tendo ocorrido. Esse evento é um sinal para o nosso hub de que algo mais precisa acontecer. Chamamos esse efeito em nossa relação de causa e efeito de ação. E em quase todos os casos você pode ter várias ações acontecendo. Então, com isso em mente, vamos dizer que você chega em casa e quer destrancar sua porta e ajustar seu termostato para 72 graus Fahrenheit, ou mais apropriadamente 20 graus Celsius. Você chegar em casa é o evento gatilho e as ações que você escolheu são mudar o termostato e destrancar a porta da frente. Mas vamos dizer que você só quer que isso aconteça se você chegar em casa e for antes do sol se pôr. Então você quer que seja antes do anoitecer. Chamaríamos essa segunda exigência para sua automação funcionar de condição em muitos hubs e em muitos sistemas você pode ter várias condições e então um evento gatilho. Na verdade, provavelmente podemos chamar todas as condições e o próprio gatilho apenas de condições, e em muitos sistemas, hoje você pode escolher para que todas as condições sejam verdadeiras, para que uma automação funcione, ou você pode escolher para que apenas uma dessas condições seja verdadeira para iniciar uma automação. É importante saber que alguns sistemas de automação permitirão que você faça apenas uma condição, enquanto outros permitirão que você faça muitas. Alguns sistemas de automação terão condições como a hora do dia, outros não. Alguns terão as condições ou eventos de gatilho que você está esperando, e outros não terão. E as diferenças ocorrem entre sistemas, hubs e os dispositivos que você compra. Então este é um dos momentos em sua jornada que realmente importa. Quando você compra a coisa errada, você ficará desapontado. Na sessão anterior,
Mostrei a você os fundamentos de uma automação, mas como isso sequer começa? E ainda melhor, por que isso é tão importante para você? Vou explicar como uma automação começa, mas por que isso é importante é porque sem entender isso, sua resolução de problemas quando algo dá errado será severamente reduzida. E quando você entender isso, planejará melhor a composição da sua casa. Quanto a como uma automação começa, saiba que ocorre um evento de gatilho, depois algum processamento acontece e nossas ações ocorrem. No entanto, parece um pouco de mágica até falarmos sobre o hardware envolvido. Neste exemplo, vou usar algo que mostrei muitas vezes, que é um sensor de movimento detectando movimento. Isso geralmente é considerado um evento de gatilho, e na verdade, o inverso pode ser usado. Um sensor de movimento não detectando o movimento como seu gatilho. Em alguns sistemas, você pode usar seu sensor de movimento não detectando o movimento por um período como gatilho. O que é meio que ter um gatilho e uma condição. Esse sensor de movimento usará alguma forma de tecnologia para fazer seu trabalho e, no caso da maioria dos sensores de movimento modernos, é a tecnologia infravermelha passiva. Ou seja, de uma maneira simplificada, vai detectar calor em seu visor meio que como o predador, mas menos legal. Uma vez que ele tenha decidido que detectou o movimento, seu trabalho é relatar isso. Existem muitas tecnologias de comunicação sem fio hoje que poderiam ser usadas pelo sensor de movimento para enviar isso. Ele vai relatar essa detecção de movimento de uma maneira que será entendida pelo próximo componente. O próximo componente é melhor descrito como um controlador, porque é realmente o que está gerenciando esses eventos de gatilho, essas condições, essas ações, e praticamente tudo tem que estar conectado a ele de uma maneira ou de outra para que ele faça o que você quer que aconteça. Os controladores geralmente são chamados de hub, alto-falante inteligente, roteador de borda, roteador Wi-Fi e mais. Atualmente, pode ser surpreendente que alguns aplicativos possam ser usados como controladores. Seja qual for o seu controlador, ele atua como o cérebro da sua casa. A boa notícia é que você não precisa necessariamente ter apenas um controlador, e a notícia ainda melhor é que se você tiver vários, pode encontrar uma maior confiabilidade. Mas há muita nuance nisso. Isso é Casa Inteligente 101. Então esse controlador precisa falar o que é essencialmente a mesma língua que esse sensor de movimento. Isso permitirá que ele receba o sinal do sensor de movimento de que um movimento foi detectado. Então, o controlador sabe qual é a ideia do dispositivo para aquele sensor. Ele também sabe o nome que você deu ao sensor. Então, é capaz de olhar em sua lista de automações e ver que quando o sensor de movimento detecta alguém se movendo, ele deve causar uma ação. Vamos dizer que o sensor de movimento deve acender esta luz. Vamos também dizer que nosso controlador nos permite definir a cor e ajustar o brilho desta luz. São realmente 3 ações acontecendo, mas dependendo de como seu aplicativo funciona, pode parecer apenas uma, e você pode pensar que é apenas uma. No entanto, são 3 ações ocorrendo que alteram o comportamento dessa lâmpada. Então, novamente, essa lâmpada precisa estar previamente conectada ao controlador. O controlador precisa falar a mesma língua que a lâmpada e o sensor de movimento. Ambos precisam estar online e disponíveis ou conectados ao controlador. E então o controlador envia essas ações para a lâmpada, e a lâmpada sabe como lidar com essa mensagem. Então, nós falamos sobre essas linguagens mágicas acontecendo sem que possamos vê-las, e isso é porque a maioria da sua casa inteligente se comunica sem fio. Você não verá isso acontecer e geralmente não precisará passar fios. Existem muitas tecnologias diferentes de comunicação sem fio sendo usadas hoje. Os termos que você ouvirá são Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave, Thread, Bluetooth, e atualmente, em uma quantidade cada vez maior, você ouvirá algo chamado Matter, que na verdade é apenas uma maneira de usar algumas dessas tecnologias de uma forma que está sendo promovida como amigável ao consumidor. Haverá oportunidades para você conectar certos produtos com a internet ou cabos Cat 5 ou 6, o que é ótimo se você puder, mas novamente isso não acontecerá muito. O que compõe uma casa inteligente e o que cada componente faz é algo que me perguntam muito. Mesmo para pessoas realmente experientes com casas inteligentes e tecnologia conectada assim,
Eles geralmente desconhecem como todos os componentes podem funcionar em conjunto e quais estão disponíveis atualmente. Em toda a minha fantástica glória artística, aqui está a sua casa. Atualmente existem diversos produtos inteligentes e não inteligentes, mas vamos abordar os principais componentes de uma casa inteligente. O primeiro dispositivo a conhecer é o modem da sua casa. Este definitivamente foi fornecido a você pelo seu provedor de serviços de internet e é o primeiro dispositivo na sua rede porque pega o cabo do mundo externo e o transforma em um cabo Ethernet que vai para o próximo componente de rede, o roteador da sua casa. O modem geralmente não requer atenção, mas às vezes seu provedor de internet pode combinar modem e roteador, então fique atento. O roteador é um dos componentes mais negligenciados e importantes da casa inteligente. Ele também pode ter sido fornecido pelo seu provedor de internet, e se não foi, você está bastante familiarizado com o dispositivo. Você pode decidir que a cobertura Wi-Fi do roteador não é suficiente e optar por comprar um extensor de Wi-Fi ou um sistema de Wi-Fi em malha. Já falamos sobre aquele controlador de casa inteligente, que pode ser um hub ou alto-falantes inteligentes ou tudo acima. Eles se conectarão ao roteador da sua casa, geralmente por uma conexão com fio, mas às vezes podem ser sem fio. Alto-falantes inteligentes tendem a ser sem fio, enquanto os hubs de casa inteligente tendem a ter uma conexão com fio. Se você se lembra da sessão anterior, eu disse que esses hubs podem se comunicar em muitas tecnologias sem fio e eles se comunicarão usando diferentes tecnologias sem fio. Essas tecnologias sem fio serão usadas para o que eu chamarei de 4 classes de dispositivos. Essas 4 classes são sensores, atuadores, dispositivos combo e pontos de controle. Em termos de sensores, hoje você encontrará muitos sensores de movimento e sensores de contato. Já expliquei que os sensores de movimento geralmente são passivos e infravermelhos, mas às vezes você encontrará sensores projetados para uso externo. Os sensores de contato geralmente são um dispositivo simples, chamado interruptor de Reed. Com esses você pode detectar se uma porta, janela ou mais estão abertas ou fechadas. E isso porque essa peça menor é quase sempre apenas um ímã. O outro lado, ou o lado maior de um sensor de contato, contém um transceptor, ou o que pode enviar e receber mensagens, e contém o interruptor, que abrirá ou fechará dependendo de quão perto o ímã está. É isso que lhe dá o status de aberto e fechado, que é então enviado de volta para o seu controlador. Existem sensores de temperatura, umidade, vazamento, vibração, luz ou luminosidade, UV, qualidade do ar e até mesmo de radiação feitos por outros criadores. Um tipo mais recente de sensor, e algo que veremos cada vez mais expandido, é chamado de sensor de presença, que muitas vezes é um tipo de radar, e você realmente encontrará um tipo de radar dentro do Google Nest Hub que pode perceber como foi o seu sono. Haverá muito mais desenvolvimento no lado do radar e outras tecnologias de detecção que serão mais específicas à medida que avançamos, mas por enquanto, os tipos de sensores sobre os quais acabei de falar são os que você geralmente encontrará e poderá usar com bastante facilidade. O segundo tipo de dispositivo são os atuadores. Esses são dispositivos que recebem comandos e causam algum evento. A iluminação inteligente é uma das primeiras coisas que se nota, variando desde lâmpadas até fitas de LED, interruptores e mais. Existem dispositivos de iluminação inteligentes como lâmpadas, e enquanto falamos sobre lâmpadas, podemos falar sobre tomadas inteligentes e barras de energia inteligentes, bem como equipamentos especializados que podem realmente diminuir a intensidade da sua lâmpada padrão. Muitas pessoas apreciam persianas ou cortinas inteligentes, e eu possuo algumas cortinas inteligentes. Provavelmente você tem interruptores em casa que acionam um pequeno motor, como em um ventilador de banheiro ou de teto. Esses são dispositivos de ação incluindo aparelhos especializados como geladeiras, umidificadores, ar-condicionado, aquecedores, ventiladores, difusores e outros. Honestamente, qualquer coisa que você compre hoje para sua casa provavelmente tem uma versão inteligente, se for algo que você conecta na tomada. Outro dispositivo de ação é o controlador IR. Sua televisão hoje provavelmente usa um controle remoto IR, e esses tipos de controladores seriam capazes de fazer coisas acontecerem com essa televisão ou outro dispositivo com esse controlador IR. Há outros produtos denominados controladores RF.
RF é a sigla para frequência de rádio? Na maioria dos casos, isso é apenas outra tecnologia sem fio, mas você pode ter controles remotos em casa que usam certa frequência, e esses controladores podem emitir sinais nessa frequência. O terceiro tipo de dispositivo de casa inteligente é um dispositivo combo. Estes são produtos que podem ser usados tanto no lado do sensor quanto no lado da ação. A verdade é que quase tudo que eu falei sobre o lado da ação pode ser usado dessa maneira. Por exemplo, quando uma lâmpada inteligente se acende, seu controlador de casa inteligente pode saber disso e reagir, então é um sensor de um tipo diferente. Esses dispositivos de ação não são tão úteis, mas é bom saber que essa opção existe. Uma tomada inteligente é outro bom exemplo de um dispositivo combo, mas este fica um pouco mais complicado porque existem tomadas inteligentes de monitoramento de energia que podem detectar a amperagem ou watts sendo usados. Isso é definitivamente uma função de sensor, e você encontrará algumas barras de energia inteligentes capazes disso. Câmeras e campainhas inteligentes provavelmente são um dos dispositivos combo mais comumente usados. É claro que você pode detectar movimento diante de uma câmera, e muitas empresas oferecem recursos diversos de detecção, como pessoas, veículos ou animais. No entanto, eles também são dispositivos de ação, pois você pode gravar vídeos, ligá-los ou desligá-los, fazê-los reproduzir mensagens em alguns casos, ou acender a iluminação anexadas. Com campainhas inteligentes, você pode se comunicar com outras pessoas. Eles podem fazer muito sendo usados em ambos os lados das automações. Termostatos são outro ótimo exemplo de dispositivo combinado, pois podem sentir a temperatura e geralmente agem por conta própria usando o sistema aquecimento, ventilação e ar-condicionado. O mesmo se aplica a fechaduras inteligentes que podem informar o status da fechadura e, em certos casos, até mesmo da porta. Além disso, elas podem ser trancadas ou destrancadas. Neste terceiro tipo de dispositivo estão os produtos multifuncionais e eu acho que um ótimo exemplo disso é essa sirene da Zeus. Na verdade, ele tem alguns sensores, mas é uma sirene, então pode emitir um som bem alto. O quarto tipo de dispositivo é algo que, na minha opinião, é subutilizado na maioria dos casos, mas se torna realmente importante para a maioria das pessoas com o tempo. Eles podem variar de botões inteligentes que você apenas pressiona até aqueles que geralmente pode pressionar e ou girar. Existem muitos botões inteligentes que têm vários botões neles, e na maioria dos casos você poderá clicar e clicar 2 vezes ou segurar ou todas as opções acima. Os aplicativos no seu telefone se tornam uma interface para controlar seus produtos inteligentes, e há apps agregadores que permitem reunir e controlar todos eles em um só lugar. Esses aplicativos geralmente estão vinculados a um controlador de casa inteligente, e um tipo especializado de controlador inteligente é um alto-falante inteligente que, na maioria dos casos, também lhe dará controle por voz além do aplicativo. Algumas empresas fabricam displays inteligentes, que são basicamente alto-falantes inteligentes com tela, oferecendo uma interface adicional para controlar sua casa inteligente. Além disso, há televisores ou dispositivos de streaming inteligentes como Amazon Fire TV Stick Android, Google TV ou Apple TV que permitem controlar sua casa inteligente. Eles oferecem interfaces e controle de voz inteligente para sua casa inteligente. Então podemos falar sobre soluções faça você mesmo ou até mesmo soluções faça você mesmo para dispositivos móveis como aplicativos especializados ou páginas web. Estou mais familiarizado com ferramentas afiadas e ladrilhos de ação, pois costumo usar o Samsung SmartThings como um hub em minha casa, e eles se conectam a isso e fornecem a você a capacidade de criar seu próprio display para controlar sua casa. E novamente, acho importante entender que as empresas continuam a desenvolver diferentes tipos de sensores, bem como novos dispositivos de ação. Os dispositivos combo seguem sendo produzidos em várias configurações, com novos recursos constantemente adicionados. As interfaces de controle são atualizadas o tempo todo com software, e também há novas versões de hardware chegando o tempo todo. Existem muitos acessórios que podem acompanhar sua casa inteligente, e alguns ótimos exemplos são sistemas de armazenamento para vídeos ou de certas câmeras de segurança, ou talvez equipamentos de rede que ajudam você a gerenciar melhor sua rede em casa.
Embora este vídeo seja apenas Casa Inteligente 101 e não possa conter todos os detalhes que você precisará para escolher os principais componentes de sua casa inteligente, vou explicar como você deve escolher alguns desses grandes componentes e dar algumas ideias de suas melhores opções. Você notará que eu continuo voltando ao Wi-Fi e ao seu roteador ou a um sistema de Wi-Fi em malha em sua casa como sendo tão importante. Muita coisa em sua casa será baseada nessa rede e nesses componentes de sua casa por isso. Existem 3 aspectos principais de um sistema Wi-Fi que eu acho realmente importantes para uma casa inteligente. O primeiro é que você pode cobrir sua casa com Wi-Fi. Use o Wi-Fi Mesh em vez de extensores se precisar expandir sua rede e priorize conexões com fio entre seu sistema Wi-Fi Mesh se tiver essa oportunidade. Provavelmente o aspecto mais importante do seu sistema Wi-Fi é quantos dispositivos podem ser conectados e permanecer conectados a ele. As avaliações do roteador ou sistema Wi-Fi mais rápido só mostram um aspecto relevante para uma casa inteligente. Na verdade, foi por isso que eu tinha o Aero 6 Plus e voltei para o meu Google Nest Wi-Fi. Os Aeros que eu tinha um limite de 75 dispositivos em toda a rede, enquanto o Google tinha 100 dispositivos por nó e eu flerto com esses limites. Existem 2 itens desejáveis quando falamos sobre sistemas Wi-Fi. Esse nível extra de velocidade, ou Wi-Fi 6/6E, são definitivamente itens desejáveis. A maioria dos produtos para casa inteligente ainda se conecta ao Wi-Fi em 2,4 GHz, enquanto alto-falantes inteligentes e câmeras geralmente se conectam em 5 GHz. Ainda não conheço dispositivos de casa inteligente com Wi-Fi 6. Além disso, os produtos inteligentes não demandam velocidades tão altas. O outro recurso bom de se ter, ou o que eu chamaria de recurso número 3, é um rádio para outra tecnologia de rede sem fio. Uma das coisas boas desse sistema Aero era que ele tinha um rádio Thread, e no futuro deveria ser totalmente compatível com Matter. E essa compatibilidade com Matter vai se tornar cada vez mais importante à medida que avançamos. Mas a partir do lançamento deste vídeo, esse padrão não foi lançado e não sabemos o nível de sucesso que ele terá no mercado. No entanto, eu recomendo para a maioria das pessoas que você esteja pelo menos ciente de se um produto terá ou não essa compatibilidade com Matter em outubro de 2022. Em termos de sistemas de controle de casa inteligente, ou os hubs, ou os alto-falantes sobre os quais falamos, há muitas coisas a considerar. Então, em vez de dar todos os detalhes sobre eles, vou destacar algumas das principais coisas que você vai querer considerar para cada sistema. Vou partir do menos complexo para o mais complexo em termos do sistema sobre o qual estamos falando. Então isso é para te dar um pequeno empurrão na direção do sistema ou sistemas que você pode querer usar, mas não pode te dar tudo. Aplicativos como If This Then That podem ser úteis, mas a grande coisa que você quer considerar é que ele é totalmente baseado na nuvem, o que significa que requer a internet disponível em sua casa o tempo todo. Isso pode reduzir a confiabilidade. A boa notícia é que é apenas um aplicativo no seu telefone, então é muito fácil e eles têm muitos produtos conectáveis ao serviço. As automações geralmente são fáceis de criar e não requerem hardware, mas há um serviço de assinatura após apenas 3 automações. O incrível do If This Then That é que, com uma assinatura, você pode criar automações incrivelmente avançadas. A próxima é o Google Home, que em sua base é um aplicativo que pode conectar milhares de produtos inteligentes para a sua casa. A maioria dos produtos se conectam ao aplicativo e os alto-falantes inteligentes utilizam o Google Assistant. O Google Assistant é o melhor assistente de voz do mundo e ele te dá acesso a informações incríveis e algumas boas conexões com o resto da sua vida. Mas você vai achar o lado da automação deste sistema muito deficiente. O Google realmente ficou para trás em relação a outras empresas porque suas rotinas ou automações não podem ser iniciadas por sensores ou realmente qualquer produto inteligente em sua casa, incluindo botões. Outra grande desvantagem é que a maioria do que você faz com o Google Home requer que a internet esteja disponível, e isso significa respostas mais lentas em muitos casos, e novamente essa discussão sobre confiabilidade entra em jogo. Os produtos Nest são de propriedade do Google e são mais adequados para uso com este aplicativo.
Além disso, a maioria dos problemas do Google deve ser corrigida com o lançamento do padrão Matter, pois eles têm rádios de Thread em muitos alto-falantes inteligentes e prometeram opções de automação muito melhores. O kit doméstico da Apple só está disponível em dispositivos iOS, um iPhone e iPad, o que é um grande problema se você usa telefones Android em sua vida. É praticamente uma parada dura nesse ponto. Você usará principalmente o aplicativo Home e os atalhos Siri, embora existam alguns aplicativos de terceiros que funcionam com o HomeKit e oferecem boas opções de automação. A Apple TV ou os HomePods da Apple podem ser usados como hubs para se conectar a produtos de casa inteligente, e a Siri da Apple é atualmente a segunda assistente de voz mais precisa, apesar de algumas pessoas pensarem o contrário. Existem algumas boas opções de automação, mas a profundidade das automações que você pode fazer às vezes deixa os usuários um pouco sem sorte. O outro grande problema com o Home é que a Apple limitou os produtos que funcionam com o HomeKit, então você vai encontrar suas opções limitadas e muitas vezes muito mais caras. Uma grande vantagem da Apple é que seu HomePod Mini contém um rádio Thread, e eles parecem muito prontos para o próximo padrão Matter. Então esse número pode explodir, ou o número de produtos que funcionam com o HomeKit da Apple. Outra coisa boa sobre o Apple HomeKit é que grande parte dele é local, o que significa que nem sempre exigirá que a internet esteja disponível. Eu acho que basicamente você pode dizer que o Apple HomeKit é ótimo no que faz, mas ele não faz tudo. O que nos leva ao que é quase a linha de produtos exatamente oposta, que é a Amazon e seu aplicativo Miss A. Esse aplicativo funciona com seus alto-falantes Echo, Fire TV Sticks, e agora a Amazon tem empresas como Ring, Blink e produtos Amazon Basics, que se conectam e funcionam bem juntos. Além disso, a Amazon possui a maior compatibilidade da indústria com produtos para casa inteligente. Isso significa que praticamente tudo o que existe hoje pode ser conectado ao app deles. Alto-falantes Echo como este às vezes têm outros rádios como Zigbee e no futuro Thread, e eles até têm seu próprio padrão chamado Amazon Sidewalk, que permite comunicação de longo alcance. Eles são o sistema de casa inteligente mais compatível atualmente. A Amazon tem algumas boas opções de rotina ou automação, embora a complexidade não chegue exatamente ao nível dos hubs que vamos falar em um momento. Geralmente é suficiente para a maioria das pessoas e para o que elas querem fazer, e com tantos produtos para escolher, você geralmente pode encontrar um que se adapte ao seu caso de uso. Existem algumas desvantagens com a Amazon, no entanto, pois seu aplicativo sempre foi bastante fraco e francamente irritante de usar. Além disso, o assistente de voz deles definitivamente fica em terceiro lugar quando comparado ao Google e à Apple, e houve uma mudança bastante significativa da Amazon para fazer as pessoas assinarem os planos Ring ou Amazon, e isso é além do Amazon Prime, além de haver níveis adicionais de coisas como assinaturas de música e vídeo, então é meio que como ser sugado até a morte, ou é assim que parece às vezes. Isso é antes da Amazon usar esses alto-falantes para tentar vender coisas para você, o que eles fazem. Ainda assim, provavelmente, este é o melhor equilíbrio entre recursos e custo no mercado atual. E essa é uma das grandes razões pelas quais a Amazon domina grande parte do mercado de casas inteligentes hoje. O que me leva ao primeiro verdadeiro hub de casa inteligente e o que eu mais uso em minha casa. Estou falando do Samsung SmartThings, que passou por muitas mudanças nos últimos 2 a 3 anos, mas eu o descreveria como o hub de casa inteligente mais fácil de usar que ainda possui profundidade. Essa profundidade pode colocá-lo no nível de soluções faça você mesmo realmente complexas, se você precisar que seja assim. O motivo pelo qual as pessoas costumam evitar o SmartThings é, na verdade, baseado em rumores ou declarações que não são verdadeiras. Há vídeos e artigos alegando que as coisas inteligentes estão mortas ou que a plataforma exige conexão constante com a internet para funcionar. Essas afirmações são falsas para quem tem conhecimento no assunto. É aí que este sistema pode exigir um pouco mais de esforço em comparação com tudo o que eu falei antes, pois você tem que aprender essas nuances e pode ter que assistir a 1 ou 2 tutoriais. Que bom que tenho um canal no YouTube. Você vai querer um hub, pois ele contém muitos rádios e no futuro você terá hubs em coisas como geladeiras Samsung, televisões e mais de seus aparelhos. Então, é provável que você acabe com SmartThings em sua casa sem nem mesmo tentar.
As opções de automação têm boa profundidade, pois você pode ter várias condições e várias ações ocorrendo. Você pode também criar interruptores virtuais, scripts usando Webcore e até desenvolver sua própria interface de controle faça você mesmo para funções avançadas. O SmartThings Smart Home Monitor ainda é uma das únicas soluções de segurança automonitoradas verdadeiras disponíveis hoje, sem uma assinatura, e algumas câmeras podem ser usadas com este sistema. As verdadeiras desvantagens aqui são que a Samsung tentou vincular o SmartThings ao Bixby, que é o assistente de voz deles. Eu nem colocaria isso em uma lista dos 4 primeiros se não precisasse, e com todas as mudanças que ocorreram recentemente com o SmartThings, houve algumas perdas em termos de flexibilidade. Isso também significou que alguns produtos perderam a compatibilidade e vimos empresas como Ring ou Amazon não continuarem sua compatibilidade em todos os casos. Então você encontrará produtos incompatíveis com o SmartThings. Ainda assim, como eu disse, é isso que eu uso em minha casa e acho que preenche a lacuna entre complexidade e função. Esse próximo nível de complexidade está em um hub chamado Hubitat. Esta é uma ponte entre hubs como SmartThings e o verdadeiro mundo faça você mesmo de automação residencial. Ele possui recursos avançados de automação, incluindo um poderoso motor de regras muito fácil de usar quando você se aprofunda. A parte infeliz para o Hubitat é que você realmente não pode conectar câmeras e o aplicativo é extremamente fraco. A maneira como você constrói tudo é em uma página da web hospedada no Hub, então você acaba precisando criar suas próprias interfaces de controle ou parear o Hub com outro sistema como Google ou Amazon para facilitar o controle. A coisa realmente boa sobre o Hubitat, no entanto, é que quase tudo é feito no Hub e ele tem um par de rádios para lhe dar essa conectividade local e execução local de automações. Para mim, eu quero ver o Hubitat avançar e criar melhores experiências e mais conectividade, pois é definitivamente fraco nessas áreas, mas eu vi que essa tendência começou a mudar com o sistema, então é interessante acompanhar daqui para frente. Então chegamos a um sistema que está realmente sendo construído do zero, e eu o compararia muito ao Linux em seus primeiros anos. É o mais flexível e o mais poderoso no momento, mas é incrivelmente complexo de usar, especialmente quando comparado aos outros sistemas. Isso é chamado de Home Assistant, e provavelmente serei criticado nos comentários porque é quase como uma religião neste ponto. A verdade é, eu não sei para onde o Home Assistant está indo a longo prazo, e espero que o modelo de negócios seja sustentável e que os desenvolvedores, criando os recursos para este sistema, não fiquem entediados ou cansados ou irritados com o projeto. Parece que tem um bom impulso agora, e novamente, as pessoas que estão neste sistema tendem a realmente amá-lo. No entanto, para a maioria de vocês, programar para criar automações profundas em sua casa não é o seu passatempo. Não é que todas as automações exigem que você programe, mas há um esforço significativo envolvido no uso das incríveis funcionalidades do assistente doméstico. Não é que as coisas fáceis não sejam tão fáceis de fazer, é que as coisas difíceis são realmente difíceis. Então, para mim, eu simplesmente não acho que o compromisso de tempo vale o que você está investindo no assistente doméstico, mas isso fica a seu critério. Então, se você gosta de mexer e aperfeiçoar as coisas, este é definitivamente o sistema para você. As interfaces de controle e os painéis são incríveis, e a complexidade das automações é onde queremos que todos os outros sistemas de casas inteligentes cheguem. Mas uma grande coisa que vai te impedir de começar com o Home Assistant hoje é decidir como você vai rodá-lo. Você pode encomendar um hub chamado Yellow, e eu comprei um chamado Blue que me custou uma quantidade incrível de dinheiro para chegar ao Canadá. Provavelmente foram $500, mas é mais comum executá-lo em um computador, servidor, NAS, Network Attached Storage, ou construir o seu próprio com um Raspberry Pi. Então, apesar de estarem se movendo para um produto pronto para compra, não é como comprar qualquer outra coisa mencionada. Depois que você decidir usar um ou potencialmente até uma combinação desses sistemas, é quando você pode seguir o caminho de comprar outros produtos e fazê-los funcionar perfeitamente em sua casa e com esse sistema ou sistemas. É aqui que podemos falar sobre empresas complementares ou empresas que estão tentando produzir um sistema para toda a casa.
Esses são frequentemente algo que você pode usar para complementar sua casa inteligente. Provavelmente a solução mais próxima de ser uma solução para toda a casa vem da Aqara. Eles produzem principalmente dispositivos Zigbee e, no futuro, produtos Thread. Todos esses são relativamente confiáveis se usados corretamente. Eles têm seus próprios hubs, câmeras, sensores, interruptores de luz, botões e mais, e esta é uma opção forte para parear com um Apple HomeKit, embora outras combinações deixem um pouco a desejar devido às opções reduzidas de automação. Uma das soluções mais baratas na América do Norte é a Wyze. Eles possuem muitos produtos para casa inteligente, mas ainda não conseguem controlar tudo para você. As câmeras deles são boas opções de orçamento. Embora hoje em dia você encontrará assinaturas frequentes com a Wyze, o que as torna mais caras a longo prazo do que você pode pensar. Surpreendentemente, você pode chegar à segurança doméstica com esta empresa de uma maneira relativamente barata, e eu diria que eles combinam melhor com a Amazon. Um dos meus favoritos é o SwitchBot, pois eles continuam lançando novos tipos de dispositivos inteligentes inovadores no mercado. Eles estão cada vez mais perto de se tornarem um sistema de controle residencial completo, complementando suas ofertas com produtos típicos de casas inteligentes. Eles ainda não têm a questão da segurança resolvida, mas são uma ótima combinação com o Google ou a Amazon. Yolink é uma opção realmente interessante no mercado hoje porque é barato e tem um alcance incrivelmente longo. Mesmo a 400 metros de casa, esses produtos continuarão conectados ao seu hub. Eles têm produtos únicos que ninguém mais tem. E eles até têm uma opção de emparelhamento direto local que oferece um backup local de muitas automações. Eles também podem fazer coisas como segurança, mas o aplicativo deles não é o melhor, e outras automações no hub requerem a internet. Tuya, ou o aplicativo Smart Life, é um enorme ecossistema de produtos. É muito complicado explicar tudo aqui, mas a Tuya cria software e firmware que as empresas podem usar para construir seus próprios produtos. Na verdade, a Tuya agora tem sua plataforma embutida em muitas marcas que você não imaginaria que seriam baseadas na Tuya. Mas geralmente dá para entender o motivo dos aplicativos serem assim. Muitos desses produtos vão para o aplicativo Smart Life, e você pode encontrar hubs que oferecem opções de automação mais profundas. Esses produtos costumam ter melhor desempenho quando pareados com Google, Amazon ou outros controles, mas é importante pesquisar especificamente sobre a compatibilidade e funcionamento de cada um com outros sistemas. Além disso, em certos casos, é realmente necessário atentar-se à qualidade. Ring pertence à Amazon e seus produtos funcionam melhor com os alto-falantes Echo e outros dispositivos da empresa. A Ring é conhecida pela segurança, mas também oferece excelentes sistemas de iluminação e automação residencial. Geralmente te colocam em um plano de assinatura, então fique atento ao seu orçamento. Lutron é uma excelente adição a qualquer casa inteligente devido ao controle de iluminação, ventilador e geral, mas requer um hub. Eles se conectam e funcionam com praticamente tudo. E falando em trabalhar com tudo, Philips Hue é o melhor sistema de iluminação em termos de conectividade, e também é um dos mais confiáveis. Novos produtos são lançados o tempo todo, mas você vai querer o hub deles. Eles também são muito caros, mas não há plataforma mais fácil de comprar que permita você mudar sua casa inteligente para qualquer coisa que você quiser, a qualquer momento. Tudo o mais que você fala do ponto de vista da marca é definitivamente complementar, e você precisará pesquisar como e com o que eles trabalham antes de comprar. O outro tópico para falar são alguns dos sistemas como Control4 ou Savant. Esses são sistemas de controle para toda a casa que exigem um instalador profissional, e são muito caros. Eu não costumo falar sobre essas soluções porque elas são muito caras e você tem essa orientação do instalador, bem como geralmente custos de serviço. Então, vamos juntar tudo isso e mostrar como sua casa inteligente começará a aparecer à medida que você a constrói e o que você pode encontrar. Seu roteador será sua conexão com a internet e geralmente tem Wi-Fi, então ele se conectará a alguns desses produtos de casa inteligente, seja por cabo ou sem fio. Você terá um controlador de casa inteligente e a maioria não usará apenas um aplicativo ou serviço web para isso. Na verdade, é provável que você acabe com alguns hubs, mesmo que os especialistas em padrão Matter nos digam que você não precisará. Você ainda precisará
Isso pode significar, dependendo do seu roteador, que você precisará de um ou mais pequenos switches de rede. Se você tem cabeamento Ethernet em toda a sua casa, isso se torna mais provável e, por favor, aproveite as conexões com cabo onde puder. Se você tem uma casa maior, provavelmente acabará com um sistema Wi-Fi em malha em vez de um único roteador. Evite extensores de Wi-Fi se quiser uma casa inteligente funcional. Portanto, é assim que você deve começar a construir sua casa inteligente. Não comece com um termostato inteligente, ou uma campainha de vídeo inteligente, ou uma fechadura inteligente. Eles lhe darão a base e ajudarão a decidir quais produtos comprar. À medida que adiciona esses outros produtos inteligentes, você estará adicionando capacidades à sua casa, mas descobrirá que uma campainha de vídeo inteligente por si só pode não ser suficiente. Você pode querer um sensor de movimento externo como backup ou para informar quando alguém atingiu um local específico. Você pode querer uma caixa de entrega inteligente. Você provavelmente vai querer iluminação inteligente que mude quando alguém estiver na porta. Isso exigirá que seu controlador seja capaz de fazer tudo isso e você terá que pesquisar cada produto individualmente para garantir que ele se encaixe e faça as coisas que você quer. A complexidade do sistema aumentará, mas se você selecionar os produtos com cuidado, ela não excederá o que a maioria das pessoas pode gerenciar. Você também poderá usar essa complexidade a seu favor. Por exemplo, quando alguém se aproxima da minha casa, eu não mudo nenhuma iluminação até que cheguem à porta da frente. Eu uso um sensor de movimento para acionar a mudança da iluminação por alguns minutos quando chegam à porta. Então, eles podem tocar a campainha, que me alertará nos meus alto-falantes inteligentes espalhados pela minha casa, e isso também mudará coisas dentro da minha casa. Esses alto-falantes inteligentes sempre tocarão o som se a campainha tocar, exceto o que está no meu quarto, que ativa um modo de não perturbe tarde da noite. As luzes da minha casa só mudarão entre o pôr do sol e a meia-noite, pois não preciso delas durante o dia para quem se aproxima e não acho necessário que mudem quando estou acordado e ativo. Então você usará essa complexidade para se adequar à sua vida, e isso pode exigir alguns dispositivos adicionais ou pode exigir que você seja um pouco criativo. Uma das outras coisas que você fará com o tempo é dar a si mesmo mais maneiras de controlar sua casa e esses dispositivos no geral. Recomendo displays inteligentes no lugar de alto-falantes inteligentes, apesar de não serem muito personalizáveis. Então, se você quer personalizar muito seus displays, você vai querer fazer algo por conta própria. O que me leva aos próximos tópicos que você vai precisar. Isto é, Casa Inteligente 101, então não vai te levar até o fim do caminho. Mas se você está pronto para continuar sua jornada, então eu tenho uma playlist que expande os tópicos que falamos hoje. Inclui a continuação de tópicos como Wi-Fi fácil e confiável, até mesmo para aqueles que não são técnicos, qual assistente de voz se encaixa melhor em sua casa, os melhores produtos que funcionarão com tudo que você vai comprar, além de tópicos como o padrão Matter e o que isso vai mudar em sua casa. É o melhor conselho que posso dar para construir uma casa inteligente corretamente. Então clique aqui ou toque para garantir que você está indo na direção certa, caso contrário, obrigado por assistir hoje e, claro, não automatize.